Cara, nada hoje deu certo. Então, vocês vão ter que, por favor, colaborar comigo. Primeiro, meu cabelo tava lambido de uma maneira meio ridícula. Então, eu coloquei esse outro negócio ridículo na cabeça pra ver se dava, sei lá, um volume. Não funcionou, não ficou tão legal assim, mas agora eu também não quero tirar porque ele vai ficar marcado. Segundo, que eu ia gravar de manhã, mas eu tô de home office, como alguns de vocês sabem, e foi uma loucura. Eu só consegui terminar muito depois do meu horário. Então, o que acontece é que escureceu. Então, eu coloquei duas luminárias aqui. Uma laranja, como vocês podem ver, a luz aqui tá meio laranja, e uma branca. E eu espero que não esteja totalmente uma titica. É basicamente isso. Relevem se não ficar nada perfeito nesse vídeo. Hello, galerinha! Eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E hoje eu vim fazer pra vocês um resumão de tudo aquilo que eu li em abril de 2020. Tá chovendo, então se vocês... Ainda tá chovendo, gente. Eu não tenho controle de nada nesse vídeo. E na real, abril foi um mês que eu achei que eu não ia conseguir ler nada. Eu achei que eu fosse ler super mal em abril. E acabou que eu li super bem. Então eu tô muito feliz com isso. Eu li bastante coisa da minha TBR. Não li tudo, obviamente, porque vocês sabem que as minhas TBR são gigantescas, né? A lista de livros que eu separo pra ler durante o mês. Pra quem não souber o que é TBR. Então elas são gigantescas. Mas eu vou lendo o máximo possível, porque vai que um dia eu consigo ler tudo, né? Então eu tive 3 leituras, 5 estrelas. Teve um livro que é super hypado, que acabou que eu achei ele ok. E tem um clássico da literatura aqui, que eu espero que vocês, por favor, entendam que esse é o meu ponto de vista, tá? Vamos pra essa jossa aqui, vamos fazer logo esse resumão. Eu tô aqui com o meu computador aberto pra pra eu conseguir lembrar de tudo que eu quero falar. Vamos começar então com Buttery da LX. Vamos? Nesse mês agora, a gente leu, no mês de abril, a gente leu Minha História, da Michelle Obama. Não sei se vai dar pra ver o título, porque esses holofotes na minha cara. Mas, gente, que livro. Inclusive, eu tô sabendo que saiu uma série na Netflix, não, um documentário na Netflix. Estou louca para ver, ainda não assisti. Assistirei. Gente, o que eu posso dizer desse livro? Pelo amor de Deus, é incrível. Eu já sabia que ia ser incrível. Por isso até que a gente colocou no Buttery da LX, no grupo de leitura. A gente sabia que ia ser incrível acompanhar um pouco da trajetória da Michelle Obama, que é um ícone, vamos todos combinar. Então ele foi o primeiro livro de não ficção que a gente leu lá no grupo. E essa minha edição aqui, na verdade, eu ganhei de um inscrito aqui do canal, que foi o José. Ele é lá de Portugal, então a minha edição é de Portugal. E é muito engraçado que algumas palavras, assim, são totalmente diferentes, assim, fala rapariga. Muito obrigada, José, por ser tão bacana e me mandar tantos presentes. Mas enfim, o que a gente acompanha aqui é a história da Michelle Obama, desde o comecinho. Na verdade, o primeiro capítulo é ela já saindo da Casa Branca, né, quando terminou o mandato do Barack Obama. Barack Obama, saiu meio Barack Obama. E aí depois a gente volta no tempo e acompanha a vida dela desde a infância até ela conhecer o Barack, e aí depois o tempo dele na presidência e o segundo mandato e tudo mais. Tipo assim, é incrível. Ela é uma mulher incrível. As ideias dela, a cabeça dela pra frente, a forma como ela enxerga o mundo, como ela se impõe, sabe? Como ela se mostra. Como ela é uma mulher organizada, decidida, tem os objetivos dela de vida, sabe quem ela é, sabe? Não é o tipo de pessoa que se deixa tomar totalmente por um relacionamento, apesar da vida dela ter virado de cabeça pra baixo, né? Porque o Barack resolveu ser presidente, ela teve que ir junto e com tudo isso, né, ela acaba ganhando muitas responsabilidades e coisas que não estavam, né, no planejamento de vida dela, mas ela foi se adaptando pra também conseguir conciliar com as coisas que eram sonhos do Barack. E com a visão dela de mundo, ela sempre quis realmente ajudar, ela sempre esteve envolvida em projetos sociais e sempre lutou pelo direito dos negros, sempre apoiou causas sociais, entendeu? Então é muito legal acompanhar o ponto de vista dela das coisas e entender algumas das situações e das atitudes e de coisas que a gente acompanhava de longe durante a presidência do Barack Obama. Algumas atitudes dele como presidente começaram a fazer mais sentido pra mim também, porque a gente acompanhou um pouco dos princípios, dos pensamentos dos dois como casal, né? E das coisas que a própria Michelle apoiava e de dificuldades que eles passaram. Então é muito legal, é tipo totalmente um insight na vida da Michelle e do Barack Obama. Inclusive, tem muitas coisas relacionadas à presidência que eu achava... Tipo assim, a gente já sabe de algumas informações, mas tinham coisas que eu achava que era coisa de filme. Porque era coisa, tipo assim, era coisa muito absurda pra ser real. E na verdade, não era, é real.
Tipo assim, ela contando das filhas dela e do, tipo assim, da procissão de carros que tem que seguir, de segurança, dos agentes secretos, e que realmente o presidente, ele anda por aí com um agente, com uma maleta que realmente tem ali, eles chamam de, tipo, como é que é? Bola de futebol nuclear, uma parada assim, que, tipo, são os mísseis, sabe? Nuclear. Eu achava que era coisa de filme. E é muito legal acompanhar tudo pelo ponto de vista dela. Ela é uma mulher super humilde, super sensata, sabe? Já que a gente tá falando de Buddy Read LX, deixa eu aproveitar aqui e falar dos próximos livros que a gente vai ler lá. Se vocês estiverem interessados, é só seguir lá no Instagram. Também tem o Instagram do DLX que vai estar passando aqui. Então, se vocês quiserem ler com a gente, no próximo mês agora a gente vai ler... Na verdade, a gente tá lendo agora. Olha eu, perdida. Crave a Marca, da Veronica Roth. Eu acho que é esse o nome dela? Ruth Roth. É a mesma autora de Divergente. E é muito engraçado que a gente começou antes de ler o livro, todo mundo já falando de Divergente, quem amou, quem odiou. E eu comecei a ler já li a primeira meta, eu voei pela primeira meta e eu amei. Eu tô completamente apaixonada pela história até o momento. Eu tô lendo ele em inglês, mas como vocês sabem, né, já tem publicado aqui, então se vocês estiverem interessados, ainda dá tempo de participar. A gente vai ler no próximo mês Rede de Sussurros. Tcharam! Então, se vocês tiverem esse livro em casa e também quiserem participar, vão ser todos muito bem-vindos. Ok. Vamos falar do próximo livro. O outro livro que eu li durante o mês foi Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos. Pra quem não conhece o Clube Intrínsecos, é um clube de assinatura da Intrínseca. E você recebe, aquele momento garota propaganda, você recebe na sua casa 45 dias antes dele ser publicado oficialmente pela editora, um exemplar que nunca foi publicado no Brasil. E você vai ler antes de todo mundo. Quer dizer, junto com o pessoal do clube, né? Mas antes do público em geral. Olha que bacana. E você recebe numa edição assim, capa dura, com uma cor especial. Cada livro vem com uma cor diferente. Em uma caixinha super incrível, que vem com uma revistinha com várias informações que expandem o universo, que você pode ler antes ou depois do livro, tanto faz. Você ganha também um marcador e vem com brindes que são relacionados ao livro. É uma caixinha de assinatura super legal. Tem link aqui embaixo no meu box de descrição, então se vocês quiserem fazer a assinatura do clube, só vocês usarem o link que tá aqui embaixo. Eu também deixo sempre o link lá na minha bio do Instagram, então qualquer dúvida sobre o Clube Intrínsecos podem perguntar, que eu vou fazer o possível pra ajudar vocês. E aí, o que eu achei de Uma Dor Tão Doce? Se vocês viram a minha TBR, vocês viram que eu entrei nesse livro sem saber muita coisa. Eu gosto de entrar em livros assim, e sempre que possível eu tento entrar num livro assim. Eu não consigo muitas vezes, porque eu geralmente tenho que pelo menos falar alguma coisa do livro aqui. Então eu dei uma sinopse ou escuto alguém falar antes. Em geral eu achei um livro bom, achei um livro divertido, mas ele foi bem mediano pra mim, sendo muito sincera. Deixa eu explicar mais ou menos do que se trata o livro, das minhas impressões, pra vocês conseguirem entender o meu fluxo de pensamentos. Aqui a gente segue o Charles. Ele tá prestes a se casar, tá? E a gente acompanha ele já adulto, né? E tá aí se preparando pra cerimônia de casamento dele. E aí, num diálogo com a mulher dele, a futura mulher dele, ele começa a relembrar do passado e das coisas que fizeram ele se tornar a pessoa que ele é hoje e chegar onde ele está no momento. E os pensamentos se voltam principalmente para um verão, para o último verão que ele passou depois que ele se formou, que foi um verão inesquecível que mudou a vida dele totalmente em vários sentidos. Então a gente tem essa questão de idas e vindas no tempo. No passado ele tá tendo essa pressão aí de descobrir quem ele é, quem ele quer se tornar, tá tendo que ficar afastado dos amigos, porque muitos estão trabalhando, estagiando durante o verão, e vai todo mundo se separar, ele tem um clubinho de amigos que ele é muito chegado. A situação na casa dele não tá boa, ele tem uma relação muito difícil com a família, inclusive essas partes deixaram com o coração bem apertado, sabe? Algumas das situações que ele passou. Eu ficava com o coração na mão lendo algumas coisas. Não tem como a gente ler e não acabar julgando os personagens de acordo com os nossos princípios e com as nossas crenças. Não tem como, né? A gente tem essa lição de empatia aí, de tentar se colocar no lugar do outro, principalmente porque a gente não tem escolha, né? Que a gente tem que acompanhar o ponto de vista e as decisões do outro. Mas em alguns momentos você se pega tipo assim, nossa, não, sabe? Então algumas coisas realmente me deixaram irritadas em relação a decisões que pessoas da família dele tomaram, assim, e de forma um tanto egoísta, de alguma maneira, assim, ao mesmo tempo compreensível, sabe? Porque você tem que prezar pela sua família, mas você também tem que prezar por si mesmo. Mas algumas das decisões nesse meio caminho aí foram decisões que afetaram muito a vida de uma outra pessoa
e uma pessoa inocente, na verdade, sabe? Ele acabou com muita responsabilidade, sendo muito jovem, sabe? Com muita coisa, em um momento de muita mudança. Então ele ficou sobrecarregado real com algumas coisas. Isso evidentemente prejudicou ele. Foi difícil, dificultou. Acho que é mais do que prejudicou, dificultou, sabe? Bastante as coisas. Inclusive a gente tem aqui abordado temas como depressão, coisas relacionadas à saúde mental e tudo mais. Então é interessante também a forma como isso é abordado. Então a gente tem ali o Charlie que tá vivendo a vida dele no verão, tentando aproveitar de alguma maneira. E ele acaba esbarrando com um grupo de pessoas que estão ali, um grupo de teatro, na verdade, que eles estão ali pra fazer uma nova interpretação de Romeu e Julieta. Ele tem horror a teatro, ele não gosta, ele não acha interessante, mas ele fica meio que encantado ali com a menina que vai interpretar a Julieta. Então ele acaba se envolvendo em toda essa situação aí pra tentar se aproximar da menina. Então a gente vai meio que acompanhando as coisas que vão acontecendo na vida dele, né? As decisões que ele vai tomando no passado e tentando ver como isso tudo se encaixa com o que tá acontecendo no futuro também, ou qual foi o final das coisas que estavam acontecendo ali pro futuro dele ser dessa maneira. Então isso acabou prendendo um pouco a minha atenção, porque eu queria saber o desfecho de algumas histórias, assim, então isso foi bem bacana. Eu achei a relação deles dois, né, interessante. Achei que condiz com a idade deles, algumas das atitudes um pouco imaturas. Tem uns diálogos muito divertidos, tem partes que eu ri pra caramba, que eu achei muito engraçado e achei muito inteligente. Gostei muito da forma como ele abordou também em relação a primeiras impressões, ou o fato da gente julgar as pessoas de uma maneira quando na verdade a gente não se dá nem o trabalho de conhecer, sabe? E de dar oportunidades pra coisas diferentes, porque mesmo que você não acabe saindo incrível nessa coisa, você pode acabar fazendo muitas boas amizades e ter experiências incríveis. Então, achei interessante, mas no fim ficou tudo mediano, assim, pra mim. Acho que foi legal, foi uma leitura interessante. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele lá na escuta. Mas um livro que eu acabei lendo em abril foi esse pisão que me deixou muito feliz, que foi Winter, o último livro das Crônicas Lunares, que é uma série que eu tô lendo faz muito tempo. Finalmente eu terminei, eu tô muito feliz de ter terminado. Inclusive saiu um vídeo aqui no canal específico pra toda a série das Crônicas Lunares. Então se vocês têm interesse em ler, se vocês querem saber mais dessa série, tem um vídeo específico que eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês. E se você nunca ouviu falar dessa série, tipo, Winter, o que é essa série Crônicas Lunares? Se você não sabe o que são livros que são releituras de princesas da Disney e contos de fadas em geral. Esse daqui é o último livro, ele é uma releitura de Branca de Neve. O primeiro é Cinder, e aí é uma releitura de Cinderela, tem releitura da Rapunzel, tem releitura da Chapeuzinho Vermelho. São muito legais, elas são meio dark, bem fantasia, ficção científica, é muita coisa legal. Então passem lá pra saber mais. Eu aconselho muito, muito, muito que vocês leiam. Eu dei 5 estrelas, eu dei 5 estrelas pra todos os livros da série. Então, gente, é incrível, incrível. Ok, vamos conversar um pouquinho sobre Teto pra Dois, da Beth O'Leary. Então a gente tem esses dois... Dá pra ver? Acho que assim dá. Como eu disse, a iluminação tá meio, né? Mas aqui a gente então segue a Tiff e o Leon. Então o que acontece? No caso, eles estão dividindo o mesmo apartamento, mas eles nunca se veem. O Leon fica durante o dia e a Tiff fica durante a noite e nos finais de semana. Esse é o acordo deles, eles nunca se encontram, cada um dorme num lado diferente da cama. E a única maneira deles se comunicarem entre si sobre as coisas domésticas, as coisas da casa e tudo mais, são deixando post-its pela casa. Então eles escrevem recadinhos e colam post-it, aí o outro vai, vê, responde e tudo mais. É tipo um WhatsApp feito de post-it. Isso tudo porque a Tiff, ela tinha um namorado. Ela namorou ele durante muito tempo e vamos dizer que embuste, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas na nossa vida que a gente se pergunta por quê. Mas ela tinha esse namorado durante muito tempo e aí ela acaba se separando dele, eles moravam juntos. E aí, se separando dele, a renda dela não é o suficiente pra cobrir um lugar bacana. E todos os lugares que ela foi ver eram muquifos, que não dava. E ela viu esse anúncio, foi lá pra visitar, gostou e resolveu topar esse arranjo. E o Leon, ele trabalha de enfermeiro, eu acho que é uma espécie de enfermeiro, de ajudante, num centro especial de tratamento intensivo para pessoas que estão com algumas doenças muito avançadas ou então já estão desacreditadas. Tem muitas pessoas idosas, crianças com câncer e tudo mais. Então ele trabalha no plantão da noite.
e ele fica o dia inteiro fora de casa. Nos finais de semana, geralmente, ele fica na casa da namorada dele. O livro tem essa proposta meio divertida, meio diferentona. Ele trabalha um pouco essa ideia de intimidade de uma maneira um pouco, tipo assim, não tão usual assim, sabe? Dividir um apartamento, uma cama, utensílios domésticos e todas essas coisas acabam aproximando eles dois, mesmo que eles realmente nunca tenham se visto, sabe? Nunca tenham conversado pessoalmente. A Tiff, ela é super extravagante, eu acho que não tem outra maneira de definir ela. Eu acabei me identificando com algumas coisas dela também. Ela é descrita como uma menina super alta, uma mulher super alta e ruiva. Eu, né? E eu me vi em algumas coisas dela, assim, mas não em tudo, porque ela é um pouco mais expansiva do que eu. No caso aqui, desse vídeo de hoje, talvez não. O Leon também é um personagem interessante de se acompanhar, mas ele é um pouco mais fechado, mais taciturno, sabe? Ele passou por coisas muito difíceis na vida dele e está passando ainda por situações muito difíceis. Então, a gente entende ele ser uma pessoa um pouco mais na dele, assim, mais na defensiva. Eu achei muito interessante eles abordarem aqui também um pouco sobre justiça, sabe? Sobre justiça como um geral, assim, e sobre a importância do seu trabalho e da sua profissão e do que você faz. Porque como se você tem um certo tipo de trabalho que envolve diretamente a vida das outras pessoas, como você tem responsabilidade em cima disso que você faz, sabe? Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um juiz, sabe? São profissões que você lida diretamente com o futuro de alguém, com a vida de alguém. Então você tem que ter muita responsabilidade com o seu trabalho. Porque você pode destruir a vida de uma pessoa ou matar ela, né, se você for um médico. Tem uns lances psicológicos aqui também que são aterrorizantes, sabe? Eu fiquei assustada com a situação ali, o negócio da Tiff. E fiquei com o coração na mão. E é muito triste saber que esse tipo de coisa acontece realmente, sabe? Então esse lance de relacionamentos abusivos também é um pouco abordado aqui. Então, apesar dele ser um livro super leve, super divertidinho, ele tem uns temas, umas coisas pesadas assim também. Mas acabou que eu achei tudo também meio mediano, sabe? Eu achei, tipo... Tá, foi legal, foi divertido, foi ok, mas eu acho que é porque a pessoa tava falando tanto desse livro que eu tava esperando amar, porque eu adoro um romance, ainda mais quando ele aborda outros assuntos assim mais intensos, afetam mais a parte psicológica e tudo mais. Eu acho muito legal quando tem toda aquela coisa profunda assim no fundo do romancezinho fofinho que a gente gosta. Mas eu achei ok, assim... não foi um livro que eu desgostei de ler, sabe? E ele acabou sendo um livro 3,5 estrelas pra mim também. E aí vamos falar desse outro pisão que foi Fantasmas no Mercado das Sombras, gente. Meu coração de fã da Cassandra Clare fica muito feliz de ter lido esse livro. Deixa eu começar dizendo que se você já leu Os Instrumentos Mortais, As Peças Infernais, Os Artifícios das Trevas, vocês precisam ler. Isso é muito bom. Aqui a gente tem vários contos, é um livro de contos, né? E que envolvem vários personagens em diversas etapas, assim, da história, tá? A gente tem bastante, principalmente do Jem e da Tessa, que são os personagens principais das Peças Infernais. Mas a gente também tem um pouco dos outros personagens e de personagens do final dos Artifícios das Trevas. Porque se vocês não sabem o final dos Artifícios das Trevas, que é Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão, ele termina de uma maneira que você fica desesperada. Eu, pelo menos, estou. Porque aquilo que ela faz pra expandir o universo, eu sempre fico muito chocada com a criatividade da Cassandra Clare. Mas ela tá sempre se superando pra mim, sabe? E aqui a gente tem mais um vislumbre de um pouquinho de depois do que aconteceu no Artifício das Trevas, sabe? Então, pros fãs curiosos da série, que querem saber mais, explorar mais, é perfeito. Eu amei todos os contos, não teve um conto que eu achei ruim. E eu amo esse universo, eu mal posso esperar pra continuar. Eu tenho ainda aqui as Crônicas de Bane que eu não li até hoje. Gente, eu tô lendo as coisas fora de ordem, apesar de eu saber a ordem das coisas, sabe? Mas eu vou ler pelo meu humor. Eu vou ler as Crônicas de Bane agora no próximo mês. E aí vai sair um vídeo da Cassandra Clare que eu tô prometendo, tem mais de um ano aqui no canal. Vai sair, tá? Eu vou ler só as Crônicas de Bane e no mês que vem, fatalmente, vai sair talvez até no final desse mês. Força! E pra finalizar esse vídeo aqui que eu tô falando da beça, vamos conversar? Vamos conversar sobre Alice no País das Maravilhas? Vamos! Agora eu peço um pouco de
calma pra vocês, tá? Por favor, um pouco de compreensão. Vamos lembrar que essa é a minha experiência, o meu ponto de vista, tá? Mas deixa eu já começar acalmando vocês. Eu gostei do livro, ok? Não foi um livro ruim, eu gostei do livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. 4 estrelas? Acho que foi. Olhem lá no meu Scooby pra ter certeza, mas eu acho que foi. E eu tenho que dizer pra vocês que eu me surpreendi positivamente com alguns aspectos da história, porque eu odeio realismo mágico. Eu tenho muito ranço, eu não gosto. Simplesmente pelo fato de que não funciona pra mim, eu acho tudo muito louco, nada faz sentido, é muito raro eu gostar de um livro de realismo mágico. Já aconteceu? Já aconteceu. De livros que na verdade são fantasia e que tem um realismo mágico ali presente. E, por exemplo, os livros da Meg Stiefvater geralmente tem, mas eles funcionam pra mim. E o que a gente tá falando aqui? De animais falantes, de diálogos completamente delirantes e uma história totalmente fora da casinha, né? Eu nunca tinha lido o livro, mas eu assisti os filmes. Nunca foi minha história favorita, apesar de eu achar interessante e eu amar a música que a Avril fez pro filme. Mas uma coisa que eu sempre tentei nessa história foi encontrar o que fazia as pessoas se apaixonarem tanto pela história. Mas, sabe, nunca fez muito sentido pra mim, então eu queria ler pra tirar a prova real, sabe, do que eu ia achar. Mas meses atrás eu acabei lendo Sem Coração, que eu li, na verdade, em inglês Heartless, mas já tem ele publicado pela Roku, que é uma releitura da Marissa Mayer, que é a mesma autora das Crônicas Lunares que eu falei antes pra vocês. Ela é incrível. Ela faz releituras maravilhosas. E ela fez essa releitura da Rainha de Copas, de Alice. E eu amei o livro. Eu me estressei várias vezes com a personagem principal, que é normal. Mas, principalmente sabendo quem ela se tornou no futuro, né, a Rainha de Copas. Mas eu gostei muito da construção de mundo, de tudo que ela fez com esse livro. Eu fiquei muito dentro do livro, muito empolgada. Então, isso me deu um gás muito maior pra pegar a Alice pra ler o original, né? Eu ganhei essa edição e aquela outra que tá aqui, da Dark Side Books. São edições lindíssimas, vamos todos combinar. Essa daqui é a clássica. Classic Edition. E essa aqui que eu li, gente, é muito maravilhoso. Tem várias ilustrações, tem vários textos complementares, tem parte dos originais aqui atrás também. Olha só que coisa incrível. A Darkside arrasou muito. E eu agradeço demais pelos 2 exemplares, eu amei. E eu amei a introdução que a gente teve sobre a vida do Lewis Carroll. Eu fiquei, tipo assim, chocada com algumas coisas que eu descobri sobre ele e que eu realmente não fazia ideia sobre a história e também sobre a pessoa que inspirou toda a história, né? A pessoa que inspirou a Alice. Eu gostei mesmo de ter esse insight. E quando eu peguei pra ler essa história, eu vi que eu tava gostando, principalmente porque eu tinha conhecido esse mundo mais profundamente de uma forma coesa, sabe? Na minha opinião, que foi em Heartless. Apesar dessa ser a história original, a releitura me deu uma visão mais organizada do mundo, uma visão que fez mais sentido na minha cabeça. As coisas aqui parecem um pouco jogadas pra mim, assim, sabe? Tem diálogos aqui que são interessantíssimos e que fazem você realmente parar e... sabe? E também tem alguns diálogos que não fazem o menor sentido. Pelo menos não fizeram o menor sentido pra mim. Eu não sei nem se era pra ter sentido, mas também não era, conseguiu, porque não teve. Eu demorei mais do que o normal pra ler o livro, porque eu fiquei, tipo assim, eu tinha que reler alguns diálogos 2, 3 vezes pra tentar extrair algum sentido. Às vezes eu conseguia, às vezes eu acho que eu dava uma pirada total, que nada era real, sabe? Era tudo na minha cabeça. Então eu fiquei nessa batalha constante com o livro. E eu acho que é esse o meu problema com o realismo mágico também. Eu não consigo... algumas coisas só aceita. Algumas coisas até passam, sabe? Mas eu preciso de uma organização, eu preciso de um sentido, eu preciso de uma explicação. E mesmo que seja uma coisa muito absurda, se fizer algum sentido ali dentro da história, eu tô de boas, sabe? E no realismo mágico muitas vezes não. Eu não sou tão desprendida assim, eu preciso de uma ordem, sabe? É uma limitação minha. Eu também tenho algum problema com bichos falantes, devo admitir. É uma... é uma questão. Cara, e a passagem da tartaruga de mentira e a quadrilha de lagostas? Eu acabei fazendo um story de um pouco da minha reação. E foi basicamente isso. Essa era eu lendo Alice.
Mas eu repito que eu me surpreendi muito positivamente também com muitas questões da história e passagens geniais em meio a diálogos totalmente despretensiosos que fazem a sua cabeça explodir e você parar e tipo, cara, que genial. Tipo aquela passagem da lagarta que ela fica perguntando pra Alice quem ela é. E a Alice não consegue responder exatamente quem ela é, porque ela não tem mais certeza, porque ela já cresceu, já diminuiu, ela já mudou tanto nesse meio tempo, que ela pode ser uma pessoa totalmente diferente. E isso é genial, essa passagem toda é genial. Você fica, tipo, apesar de ser um bicho falante, né, uma lagarta, mas, tipo, você fica, cara... E aí a lagarta insistindo, quem é você? Quem é você? E a Alice mesmo que se perguntando, mas... quem será que eu sou mesmo, sabe? É muito bacana. A parte do chapeleiro maluco também é muito irada em relação ao caminho que ela vai tomar e tudo mais. Enfim, foi um misto de coisas muito incríveis e de coisas muito aleatórias. Mas, em geral, eu curti muito a experiência, porque quando eu tava viajando demais, eu começava a gargalhar, tipo, gente, eu não faço ideia, sabe? Então foi muito divertido nesse sentido. Eu acabei dando realmente 4 estrelas pra ele. Bom, gente, então era isso. Esse foi o meu resumão do mês. Falei a beça. Muito obrigada por terem permanecido até aqui, se vocês permaneceram até aqui. Me contem o que vocês leram aqui embaixo. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima.